Salomão é uma pessoa, né, que às vezes algumas pessoas fazem alguns questionamentos a respeito da pessoa ou da salvação de Salomão. E Davi foi o pai de Salomão com Batseba, né? O seu nome significa pacífico. E o nome de Salomão ele é citado na Bíblia em 271 versículos. É muito interessante isso. E ele foi o último rei de Israel na divisão do reino. Nós tivemos 3 reinados, né? Eu quero voltar só um pouquinho. O primeiro reinado foi de Saul, o segundo reinado de Davi e o terceiro de Salomão. E esse reino foi dividido em 120 anos. E eu, preparando a lição, eu vi algo tão interessante que eu queria compartilhar com os irmãos, porque a Bíblia, ela não tem coincidências, né? A Bíblia é Jesuincidência mesmo, tudo tem um propósito na Bíblia, e eu acredito muito nisso, quando Deus ele vai fazendo, né? Eu falo essas amarrações nos propósitos que Deus tem na vida dos personagens na Bíblia e nas nossas vidas também. E eu quero compartilhar o que eu encontrei com os irmãos. Moisés foi um homem de quem Deus o serviu para lançar as bases do futuro reino de Israel. Olha que interessante. Como Deus orientou e instruiu Moisés e disse como seria o provimento do reino de Israel. No capítulo 34 de Deuteronômio, no versículo 10 diz assim que nunca mais se levantou um profeta como Moisés na terra. E que o Senhor conheceu, ou Moisés conheceu face a face o Senhor. E olha que interessante. Moisés ele viveu 120 anos na terra. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele passou onde? No Egito, no palácio. Os segundo 40 anos de Moisés, ele passou no deserto de Midian. E os outros 40 anos de Moisés, ele passou no deserto que levava o povo em direção à terra de Canaã. E será que o fato de Moisés ser um personagem único, ímpar, na Bíblia, não lança mão sobre Israel? Olha só que interessante. Moisés estava no Egito, e o Egito simboliza o quê? Satanás. O Egito hoje significa Satanás. E Saul, ele foi um rei materialista, ele foi um rei mundano. Egito significa isso. Os próximos 40 anos de Moisés, ele foi um estadista, ele foi um músico, ele foi um salmista e ele foi um pastor. E Davi, a principal característica de Davi era o quê? Pastor. E os outros 40 anos de Moisés aponta para Salomão. Porque nos últimos 40 anos de Moisés, ele liderou a construção do tabernáculo. E Salomão liderou o quê? A construção do templo. Olha que interessante, né? E depois de 120 anos, Israel nunca mais foi o mesmo. O reino foi dividido. E não existe 2 Moisés, como não existe 2 Davis, e como não existe 2 Salomões também nas Escrituras. Então, só voltando, quando Davi consolida o seu reino, ele queria, né, construir o templo, mas essa missão Deus não permitiu que ele fizesse e ficou para Salomão. Então, aí eu quero entrar na nossa revistinha. Quem ficou com o papelzinho, por favor? 1 Reis. Acho que foi o irmão Guimarães, né? Levanta a mão, por favor, que aí a pessoa que está com o microfone vai até você. 1 Reis 32, 40. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadoque, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaía, filho de Joaida. E entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-me descer a Giom.
E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no seu trono, e ele reinará em meu lugar. Porque tenho ordenança do que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor Deus dos reis, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão. E faça o seu rosto seja maior do que o trono de Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaías, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaita, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. Amém. Agora vamos para a nossa revistinha. Quem pode ler, por favor? É o início da revistinha. Salomão, filho do jovem Davi. Quem quer ler, por favor? Salomão, o filho mais jovem do rei Davi, teve o seu nascimento e o nome prenunciados por Deus. Seu nome significa pacífico. Pode continuar, por favor. Uhum. Ao nascer, o profeta Natã segurou-o nas mãos e chamou Gedidias, o amado de Deus, em meio a ambiente tumultuado pela velhice do rei Davi, com a pressão do filho mais velho, querendo se apossar do trono, a revelia do pai, mas a preocupação dos conselheiros da corte. Davi convocou a assembleia e apresentou Salomão como seu legítimo sucessor. Em seguida, deu-lhe instruções e o aconselhou a ser piedoso, temente e observador da lei de Deus, corajoso e enérgico. Assim, Davi o proclamou rei em todo Israel. Amém. A gente sabe o que estava acontecendo antes, né? Seu irmão Adonias, ele queria usurpar o trono, e o profeta Natã, então, vendo todo aquele movimento, resumindo a história, né, conversa com Batseba, porque Davi estava prestes, né, a ir para a glória, e então eles se reúnem para falar com Davi a respeito do que Davi havia prometido, que Salomão herdaria o reino após Davi. E Salomão recebe essa coroa, começa o seu reinado consciente da grande responsabilidade que ele tinha. E então, Salomão ele vai, com aquela grande sabedoria que Deus deu a ele, ampliando o seu reinado. Lê, por favor, Salomão e o início do seu governo. Alguém, por favor. Responsabilidade. Salomão demonstrou prudência e cautela. Consciente da grande responsabilidade assumida, Salomão assumiu aos sacerdotes em Giebá, onde estava o tabernáculo, e ali promoveu grande culto de adoração a Deus, por meio dos sacerdotes. Consultou a Deus sobre a melhor maneira de governar com acerto o povo do Senhor. Amém. Reconhecido e grato às oferendas de Deus. Amém. Então a gente vê que Salomão, com a sua grande sabedoria, né, a gente vê assim o quanto Salomão ele foi sábio. A Bíblia fala que não existiu homem, não haveria homem mais sábio que Salomão. Salomão ele construiu um império invejável. Construiu o templo,
Edificou o palácio real, construiu um palácio para a princesa, para a filha de Faraó, construiu a casa do cedro do Líbano, o pórtico das colunas e outras grandiosas obras que serviu depois, né, de visitação para muitas e muitas pessoas. Quem ficou, por favor, com 1 Reis 2, 1, 4? Irmãos, quem quiser participar, né, acrescentar a aula. Já falei, para as pessoas levantarem a mão, porque a pessoa vai até você. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, a promessa estava se estendendo, até então, sobre a vida, né, dos filhos do filho de Davi. E a gente vê, irmãos, que durante os primeiros anos do reinado de Salomão, ele realmente seguiu o conselho do pai dele, né, que era andar nos caminhos do Senhor, seguindo os conselhos do Senhor. E durante esse tempo, a nação de Israel ela foi muito próspera. No reinado de Salomão, a nação de Israel ela foi muito próspera, por causa da inteligência dada, né, a Salomão, uma inteligência extraordinária, que havia, né, vinha vários líderes de outros povos para ouvir Salomão, ouvir da sabedoria de Salomão. Vamos lá para o tópico 2 da revista, Salomão e o seu dom de sabedoria. Quem lê, por favor? Tudo que Salomão pediu em sua sincera oração a Deus foi que lhe desse o dom de sabedoria, para que governasse bem, sábia e justamente o seu povo. Tendo em vista a sua grandeza de alma e boas intenções, Deus lhe concedeu o que pediu. Deus o fez de fato um simplíssimo conhecedor, tanto das coisas humanas como divinas, não sendo igualado nem antes, nem durante e nem depois dele. Ô, Wellington, lê, por favor, a visita da rainha de Sabá. As caravanas marcantes de especiarias de que iam para o ocidente passavam por Israel e voltavam relatando a fama e a grandeza do príncipe dos hebreus. A rainha da lendária Sabá, país situado no extremo sul da Arábia, resolveu tirar a limpo a história que até lhe parecia exagerada. Então, preparou uma caravana montada em camelos, na época eram os navios do deserto, e foi levando presentes custosos e talvez uma agenda de perguntas enigmáticas previamente preparada pelos seus conselheiros da corte para testar a inteligência do rei Salomão. Que surpresa! Salomão decifrou todos os enigmas com elegância e desenvoltura. Depois de vê-lo e ouvi-lo, confessou o que ouvira a respeito em Sabá não era nem a metade do que constatou pessoalmente. Assim a rainha voltou glorificando a Deus, o Deus de Israel, elogiando e admirando muito o rei, sua corte, seu trono, sua mesa farta, até os trajes do que serviam no palácio. Que interessante, né, irmãos? Ver que uma pessoa... A Bíblia fala que não existe nada novo
né? Quando a gente ouve falar de alguns experimentos, de alguns cientistas, de algumas coisas, a Bíblia fala que tudo Deus já sabia, tudo Deus já conhecia, não há nada novo para o nosso Deus. E Salomão, ele falava com muita facilidade sobre todos os assuntos. Eu, assim, chegar na glória e tiver a oportunidade de conversar com Salomão, será muito, muito edificante, com certeza, né? Saber das coisas, como ele, né, desenvolveu, como ele cresceu. E mais à frente a gente vai falar também de pessoas como nós, porque ele foi. Então, assim, a gente vê que Salomão realmente foi algo assim que Deus o preparou, com toda a sua sabedoria, com todo o seu esplendor. Mas, como eu disse, tudo tem um propósito, né? A vida de Salomão, ela tinha um propósito, mesmo naquelas riquezas, porque ele não pediu riqueza para Deus, ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. E Deus, na sua onisciência, no seu poder, ele quis dar a Salomão as riquezas. E ele pôde desfrutar de muitas coisas. Quando a gente vai lendo o livro de Eclesiastes, a gente vai vendo o quanto Salomão desfrutou de tudo que essa vida pôde dar. Tudo. Ele desfrutou de tudo, são palavras dele. Tudo que a vida pôde dar, Salomão, ele desfrutou. E no 4º ano do seu reinado, ele então começa a construção do templo. E quando ele viu que ele já estava fortemente, né, estabelecido, o seu reinado já estava fortificado, ele começa então essa construção do templo. E é interessante, eu estava vendo, falando a respeito dessa construção do templo. Irmãos, eram pedras tão grandes, elas não eram imensas as pedras. E Salomão, ele teve que contar com milhares e milhares de pessoas, né, na construção desse templo, e lá não podia ter instrumento cortante. Olha que interessante. Quando eles foram construir o templo lá em cima não podia ter nenhum instrumento cortante, porque lá era um lugar de adoração. E é interessante quando você vai vendo, tem alguns vídeos que mostram, né, as ruínas lá, como as pedras eram enormes. E de uma pedra a outra existia um espacinho bem pequeno, porque se tivesse algum tremor, alguma coisa, não cairia. Como aquele povo também era inteligente, como Deus deu sabedoria para eles, né, construírem os edifícios daquela época. E essa construção durou, então, 7 anos. E Salomão, então, prepara a inauguração do templo, para que todo o povo de Israel viesse, né, adorar a Deus em Jerusalém, para ver também a grandiosa obra, né, e comemorar. E aí o primeiro passo foi trazer a arca da aliança, onde estava, na cidade de Davi. E os sacerdotes carregavam a arca nos ombros, enquanto Salomão e os anciãos ofereciam bois e ovelhas e sacrifício ao nosso Deus. E então Salomão consagra esse templo, e a glória do Senhor foi manifestada naquele lugar de uma forma tremenda. Salomão ali, ele se põe na presença do Senhor, e todas as questões que ele colocava nas mãos do Senhor, o Senhor o atendia, o Senhor ouvia as orações de Salomão. Alguém quer participar, falar alguma coisa, acrescentar na nossa aula? Pastor Guimarães. O que chama a atenção da gente, irmãos, aqui no estágio probatório da sabedoria de Salomão, comprobatório, né? Teste comprobatório da sabedoria de Salomão, foi uma das primeiras demonstrações que ele deu para o povo da sabedoria dele, foi essa disputa desta mulher aqui pelos filhos. Então ali Salomão estava mostrando para que ele veio e quem era ele, quem estava com ele, né? Porque de uma vez só ele jogou por terra o mentiroso, ele fortaleceu a família e ele mostrou a sabedoria dele. Então o que ele fez ali, o povo ficou maravilhado, assim, extasiado, né, com a sabedoria de Salomão. Então essa sabedoria dele, o que ele fez aqui foi realmente, acho que o povo nunca tinha visto uma coisa daquela, e de coragem, né? E o que ele fez foi de coragem.
Com certeza direcionado por Deus, né? Por Deus. Tópico 4, por favor. Alguém mais quer participar? Tópico 4, por favor. Antes, vamos só ler aqui para a nossa informação. Na página 58, é a mesma? A excelência da sabedoria de Salomão. Inteligência, sabedoria e conhecimento era sua tônica, pois eram como areia na praia do mar, e ele não tinha semelhante no mundo de então. Poeta, pode continuar? Pode. Poeta e conselheiro, compositor de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, sendo o cântico dos cânticos o melhor dos seus cânticos. Botânico, discorreu sobre as mais variadas plantas da terra. Biólogo, discorreu sobre animais, aves, répteis e peixes. Diplomata internacional, chamou a atenção do mundo inteiro. Todo mundo se debruçava para ouvir os seus conselhos e desfrutar a sua sabedoria. Amém. Ó, de onde veio algumas profissões aqui, irmãos? Né? Biólogo, psicólogo, diplomata e por aí vai. Porque de tudo Salomão entendia, né? Vamos lá para o tópico 4, por favor. Salomão. Quem quer aí? Não, pode continuar. Salomão e o seu fracasso espiritual. Depois de descrever toda a magnificência do rei Salomão, parece um paradoxo o título desta lição. Salomão, rei com o coração vazio. Até agora, em tudo se mostrou repleto e esplendoroso. Entretanto, Salomão terminou a sua vida em grande fracasso espiritual, decorrente de 2 graves erros: poligamia e sensualidade. Continua? Não, até aí. Depois a gente continua. Então, Salomão, irmãos, para ele ampliar o reinado, ele foi fazendo alguns casamentos políticos. E por causa desses casamentos, olha nós aí na fita, mulherada. Salomão, ele foi corrompendo o seu coração. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Eu já falei isso aqui uma vez. Imagina o tanto de sogra que Salomão teve. Se 1.000 mulheres é difícil de lidar, imagina 1.000 sogras buzinando na cabeça das filhas. Fala isso para ele, pede isso, faz aquilo. Já imaginou? Sobrou para a gente, né? Não queria não, mas sobrou. Com toda a sabedoria de Salomão, olha o que as mulheres pôde, né, fazer com a vida dele. E por ele fazer esses casamentos políticos, ele casou com a filha de Faraó. Dizem alguns estudos que foi aí o início, né, da sua decadência espiritual, porque essas mulheres também elas traziam outras religiões, elas traziam seus ídolos, né? E Salomão começou a praticar aquilo que era ruim aos olhos do nosso Deus. Vamos ler. Quem ficou com 1 Reis 11, do 1 ao 7, por favor. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, além da filha de Faraó, amonitas, edomitas, Sidônia, etéias, e das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entreis, e eles entrarão. E vós, que outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os deuses, a esse se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo
da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de seu pai Davi, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deus dos Sidônio, e em seguimento de Malcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou ao seu Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação do Moabita, e sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, abominação dos filhos de Amon. Que coisa, né, irmãos? Um homem com tanta sabedoria, mas que o coração, ele foi pervertido por causa das suas mulheres. Olha, mulheres, olha o poder que vocês têm nas suas mãos. Que sejamos lâmpada de Jesus para o coração dos nossos maridos. Amém? E então a gente vê como o coração de Salomão ele foi sendo corrompido com as coisas do mundo. E então essas mulheres fizeram com que Salomão pecasse contra o nosso Deus, e ele pecou feio, assim como a gente peca também. Porque nisso, a fé de Salomão, ela foi ficando o quê? Morna. Ela foi ficando fria. Apocalipse 3, 15 e 16. Eu dei para alguém? Não? Quem quiser ler, por favor. Olha o que Jesus fala a respeito dos mornos. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que a nossa fé... Apocalipse 3, 15 e 16. Ela está sendo provada o tempo todo. Eu sempre falo para os meus filhos aquilo que é verdade. O mundo, ele é bom. Estou certa ou estou errada? Irmãos, o mundo é bom. Tem coisas maravilhosas no mundo. Se a gente disser que o mundo é ruim, nós estamos mentindo. Só que eu falo direto isso lá em casa. Vocês são adolescentes e o outro é criança. Mas eu digo de uma coisa, eu vim do mundo. Aos meus 15 anos, Jesus me chamou, mas eu vim de lá. E tem coisa boa demais. Te ilude demais. Mas só existe um caminho. É só Jesus. Você pode procurar várias coisas, você vai encontrar. Mas a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo procura, nós só encontraremos no nosso Senhor Jesus. Vocês podem até um dia querer ir, mas eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês. É só Jesus que vai te dar a paz que esse mundo procura. Então vamos ler lá o que Jesus fala a respeito do morno. Eu sei as tuas obras, e que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Viu? Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele aqueça o nosso coração, na lâmpada do Espírito Santo dEle. Que nós venhamos a ser a cada dia mais fervorosos com o fogo do Espírito Santo no nosso coração. Que nós possamos deixar que tudo aquilo que nos impede de nos achegarmos mais a Deus, que o Senhor nos ajude a repreender das nossas vidas, vigiando em oração. Samuel. Uma coisa que foi falada aí, como que Salomão se perverteu? Está falando das mulheres, sim. Mas foi... ele conquistou essas mulheres como? Alianças políticas. Então, uma coisa assim que eu acho que a gente, na igreja, tem que ter bastante cuidado com isso. Como se diz, a velha política, a gente pensa que é coisa da agora, mas vem de séculos e séculos. A gente é um ser político, a gente já nasceu, a gente já está na política. Mesmo que eu, por exemplo, eu não gosto de política, mas não tem como você não viver sem a política. Só que a gente precisa de ter o cuidado de como a gente faz as nossas ações na política, porque a política normalmente corrompe o ser humano, e se Salomão ali ele se perverteu, foi o quê?
fazendo alianças políticas. Nessa parte da Bíblia ele não cita, não sei se cita em alguma outra parte, mas provavelmente Salomão fez alianças políticas porque ele teve um governo que não teve guerras, foi tudo tranquilo, ou seja, Salomão tinha tudo bom demais na vida dele para que você pudesse começar vou curtir a vida, vou fazer tudo que eu posso. Então, talvez até a ociosidade de não ter nada assim, nenhum contraponto na vida, alguma coisa que fizesse ele passar dificuldades. Então ele começou provavelmente eu imagino que ele fez alianças políticas para quê? Para ampliar o reino, para crescer. Talvez já seja o coração aí subindo um pouquinho. Opa, eu sou o cara mais inteligente do mundo. Eu tenho tudo, eu tenho as mulheres mais bonitas. Então vou fazer mais alianças. Aí começou. E aí, quando entra a mulher na parada, a gente sabe como funciona. Cuidado. A gente sabe que o homem é um ser fraco e cai. E as mulheres são inteligentes. Então, eu penso que a gente tem uma coisa assim para a gente refletir hoje. Alianças políticas, como que a gente deve fazer? A gente vivendo esse ano, um ano político, é um ano que e política é uma coisa que traz tanta divisão. Verdade. O Brasil está tão polarizado com política. Então a gente precisa de pensar na política, sim, mas a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar e saber que se Deus estiver na frente, se Salomão tivesse colocado Deus ali, não tivesse esquecido de Deus ali naquele momento nas alianças políticas porque eu acho assim. Deus tinha avisado, né, que não era para se misturar com as mulheres, com aqueles povos. Como um cara tão inteligente como Salomão, e um cara que provou das misericórdias de Deus, provou assim, que Deus existe, que Deus faz, que Deus tudo pode, para ele chegar a adorar outro Deus. Então, tudo isso é cegueira espiritual. Verdade. Quem ficou, por favor, com 1 Reis 11? 1 Reis 11. A Cris ali, ó, Daniel. Aqui, ó. Não, 1 Reis 11, 9 e 10. Cecília. Lê, por favor. A ira de Deus contra Salomão. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. Irmãos, olha como era também o coração de Salomão, na soberba. Imagina, hoje a gente fala isso porque a gente está aprendendo com Salomão. Imagina Deus aparecendo para você 2 vezes e falando com você isso. Irmãos, acho que eu ia ficar assim, ó. Mais ou menos assim, ou então desmaiado, mas mesmo assim o coração dele se endureceu, mesmo o Senhor aparecendo para ele, falando com ele. Olha como o pecado nos cega, né? Olha como uma vida morna nos tira, né, o discernimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mesmo dizendo 2 vezes, Salomão ainda adorava outros deuses. E então, eu queria ler. Eu dei 2 Coríntios 13, 5 para alguém? Lê, por favor. E naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. 2 Coríntios 13, 5? 13, 5. Aleluia. Glória a Deus. Porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi sabedoria
soberana sobre todo Israel, e ele e os seus filhos, por um concerto de sal. Não, 2 Coríntios 13:5, irmão Zé, fala assim: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebei que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Isso aqui é um alerta para o nosso coração, irmãos. Será que estamos mesmo firmes na fé? Às vezes a gente está aqui falando de Salomão, e será como é que está a nossa fé? Será como é que está o nosso coração diante do Senhor? Precisamos examinar a nossa fé, cuidar do nosso coração. A gente leu esses dias atrás que, lá em Mateus, que a boca fala do que o coração está. Ô, versículo lindo, né, irmãos? Fala sério. É tão bom quando o coração da gente está cheio de Deus, porque assim a gente tem muito mais força para lutar contra as artimanhas, contra as batalhas, contra as coisas investidas que vêm em direção a nós. O nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus, porque assim a gente tem armas para lutar com as coisas deste mundo. Amém? E a vaidade de Salomão também fez com que ele pecasse muito contra Deus. Ele continuou desobediente, ele lutou contra as profecias de Deus, tentando matar Jeroboão. Porque aí, irmãos, depois começou a se levantar os inimigos de Salomão. Quem ficou com 1 Reis 11? Ficou alguém? 1 Reis 11, 26 a 40. É um pouquinho extenso. Vamos lá? Vamos ver o que aconteceu vai acontecendo com Salomão. Aías prediz a Jeroboão que este reinará sobre Israel. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões na cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente, capaz, moço laborioso, este o pôs sobre todo o trabalho forçado na casa de José. Sucedeu, nesse tempo, que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino na mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, e Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos seus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, faloei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, a saber, 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel.
Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Irmãos, olha que coisa, né? Eu fico impressionada assim como Deus ele vai avisando, né? Deus vai dando sinais do que ele vai fazer, e muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós estamos desatentos à palavra do Senhor. Deus falou que o reino seria dividido. Depois reino do norte e reino do sul. Tribo de Judá e Benjamim. E depois reino do norte. Reino do sul e reino do norte. Com as outras 10 tribos. Ali Deus já estava falando pelo profeta o que ia acontecer com o reino de Israel. E a ganância de Salomão, né, a arrogância, a soberba, fez com que esses pecados fossem dominando o seu coração. A Bíblia fala que na época de Salomão, ouro e prata e cedros lá, era igual, vamos supor, água. Era muito ouro, era muita prata, era muita madeira boa, mas mesmo assim, mesmo tendo isso, ele queria mais. E isso prova, irmãos, também para a gente, como é que o pecado vai entrando. Né? Um abismo puxa outro abismo, que puxa outro abismo, que vai puxando outro. Mas a Bíblia fala que Salomão era pessoas como nós. E o que é que nós podemos tirar de lição da vida de Salomão para nós? Alguém quer participar? Dizendo? Não, o que eu guardo muito da vida de Salomão é em Eclesiastes, que Salomão, como a pessoa mais rica do mundo, ele teve todo o dinheiro, tudo o que ele queria fazer, ele fez. Maior sabedoria. Então, ele foi o mais rico, o mais sábio de todos os tempos e tudo que vai existir daqui para frente. E ele experimentou de tudo, tudo que é possível fazer na vida. Você imagina no dia de hoje. Você tem dinheiro que pode experimentar tudo o que você quiser, tudo o que você quiser ter, você pode. Ele teve e experimentou. E lá em Eclesiastes ele diz que tudo é vaidade. Ou seja, quantos de nós, né, que a gente está na igreja, daí ganha dinheiro, acha, eu não preciso mais de Deus porque eu tenho dinheiro, esse é o meu Deus. E como diz a palavra, a única coisa que compete com Deus é o dinheiro. E isso é um exemplo. A palavra está cheia de exemplos e esse de Salomão, para mim, é o mais claro. Você podia até ler depois para a gente, Eclesiastes, capítulo 2, do 4 ao 11. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, né, é uma prova de que o material, o bem, os prazeres da vida é tudo momentâneo, é passageiro e não te leva a lugar nenhum.
Verdade. Foi a pessoa que mais subiu na sua excelência, na sua sabedoria, mas também como rei. Foi a pessoa que mais desceu e pecou. Mas eu acredito muito que Salomão ele foi punido pelos seus pecados, né? E ele conseguiu se redimir dos seus pecados. Eu creio muito nisso. E eu queria que nós refletíssemos depois em Eclesiastes 1:12. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei como está escrito na sua Bíblia. O Guilherme fica falando comigo. Ai, mamãe, você fica aí toda metida falando que a sua Bíblia é o mais perto do hebraico, do aramaico, do hebreu. Eu quero uma Bíblia dessa. A linguagem da BKJ ela é muito próxima dos manuscritos. E na minha Bíblia, lá em 1 Eclesiastes 12, é uma fala de Salomão que diz assim: eu, Colete, o sábio, fui rei em Israel. Quem foi, está no passado. E se isso, né, for mesmo verdade, quem foi já não é mais. Então, ele, por esta palavra, me diz que ele já não era mais rei de Israel. E eu acho que não tinha coisa pior do que você deposto, né, de um cargo, ou você hoje aqui em Brasília ser exonerado, né? Então, ele pagou pelos seus pecados, para que ele pudesse um dia, né, viver na glória conosco. E podemos analisar essa perda do reinado de Salomão como um momento em que realmente Deus trabalhou novamente no seu coração, em que ele permitiu, né, que Deus entrasse novamente no seu coração. E 1 Tiago 1,5, irmãos, fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E é interessante nós analisarmos isso, porque Salomão foi o homem mais sábio que teve aqui na terra, e a Bíblia diz que não haverá outro como ele. Mas Salomão, ele usou muito a sabedoria dele para com os outros. Ele desvendava mistérios, as pessoas levavam causas para ele, ele decifrava enigmas, ele fazia tudo. Mas faltou sabedoria para com ele mesmo. Ele foi muito sábio, mas com os outros. Então, que nós possamos pedir a Deus essa sabedoria para vivermos, né, na presença do Senhor, para nós desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim como Salomão foi amado por Deus, nós também somos amados por Deus. E nós precisamos estar firmes no caminho do Senhor. Pelo contrário, nós corremos o risco de cometer os mesmos erros. Por isso que Ele é pessoas como nós. A igreja compartilha disso? Amém? A Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu, em Eclesiastes 3. E eu amo falar isso, irmãos. Porque muitas vezes nós não sabemos como as coisas acontecem, porque acontece. Mas Deus usou exatamente Salomão para dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Às vezes nós passamos por circunstâncias que nós pensamos: oh Deus, por que isso está acontecendo? Mas vamos crer que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, que nada é por acaso. Se você está firme na presença do Senhor, se você está buscando o Senhor, tudo tem um propósito. Amém? Alguém quer participar? É que eu sempre costumo pensar muito sobre inteligência, a diferença entre inteligência e sabedoria. Que a gente conhece muita gente que é muito inteligente, tipo, ela lê, ela lembra de tudo, passa em qualquer concurso, e não sabe usar essa inteligência na sua vida. Verdade. Então, isso é sabedoria. Às vezes a pessoa não tem muita inteligência, mas vive com sabedoria. E essa é um grande segredo da vida que a gente tem que aprender. É verdade. Quem pode ler? Pastor Guimarães. Existem
algumas linhas de teologia e pensamento. Uns dizem que Salomão morreu salvo, outros dizem que não. Nos seus estudos, o que é que você chegou à conclusão aí, no seu pensamento? Que ele foi salvo. Ele foi salvo? Na minha opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo. Você acha que o Senhor permitiria que tantos livros fossem escritos por Salomão? Se ele não tivesse sido salvo, estaria na Bíblia? Jesus cita Salomão. Jesus fala assim, olha, aqui está quem é maior do que Salomão. Então, assim, Jesus está comparando ele com Salomão. Você acha que Jesus ia comparar ele com Salomão? Ele é maior que Salomão. Jesus está comparando a pessoa dele com Salomão. Deixa eu te falar. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: cuidado para você não pregando a muitos, você mesmo perca a sua salvação. Ou seja, você pode ser uma bênção para muitas pessoas, porque Deus tem um compromisso com a palavra. Aí a pessoa pode pregar para muitos e no final da conta ele pode ser até um pastor, ele para o inferno, sendo que ele ganhou muitas ovelhas. Quantas pessoas se desviaram por causa de Salomão? Porque Salomão, ele implantou a poligamia, não. Poligamia também. Poligamia, muitos deuses, né? Me fugiu a palavra aqui agora. Ele implantou vários deuses. Quantas pessoas foram arrastadas por Salomão? Porque lá naquela época, se o rei fosse bom, a nação era boa. Se o rei fosse mau, a nação era mau. A gente vê isso aí na história. Então você vê que Israel caiu no poço, no fundo do poço, como Salomão. Mas, pastor Guimarães, todos os reis de Israel foram maus também. Você concorda? Sim, mas teve alguns que foram bons. Não, sim. Só que todos pecaram também. Todos pecaram. Né? Aí o que acontece? Não somente Salomão caiu no fundo do poço, mas o próprio povo de Israel caiu no fundo do poço. E o povo de Israel, de acordo com a nossa lição aqui, eles passaram a sofrer na mão de Salomão. Porque Salomão impôs tributo, verdade, que era para cada tribo, uma vez por mês, sustentar Salomão, com todas as suas orgias, suas mulheres e tudo, e mais a construção do templo. O povo passou a viver uma vida de escravo, praticamente na mão de Salomão, porque todo mundo era sustentado, como diz o comentarista aqui na nossa lição aqui. Mas lembra também que Deus falou que o povo de Israel ia sofrer tantos anos, e depois Deus ia libertar? E a gente vê, né, que tudo é profecia, as coisas só vão acontecer. É assim, ninguém é obrigado, mas eu acredito que Deus não deixaria tantos livros escritos por uma pessoa que fosse morar no inferno. Isso é uma crença minha. E Jesus também cita Salomão no Novo Testamento. Né? Jesus se compara a Salomão, dizendo que ele era maior que Salomão. E no final também do livro de Eclesiastes, ele fala que tudo é vaidade, que nada vale se você não estiver, estou falando com as minhas palavras, em Deus. Então, eu creio no arrependimento de Salomão. Por causa também do livro de Eclesiastes, que eu já li, já preguei a respeito de Eclesiastes, e a gente vai vendo, vai estudando, né? E ele fala que ele se arrependeu, que nada vale nessa vida se você não estiver em Deus. O sentido da nossa vida é Deus. Amém. A irmã quer falar. Paz do Senhor, irmãos. Paz. Eu acredito também como você, irmã. Eu acredito. Porque enquanto ele estava em comunhão com Deus, Deus estava trabalhando de uma maneira extraordinária. E a lição que eu tiro para a minha vida, e eu creio que muitos irmãos nessa manhã, é a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser permanente. A nossa dependência com o Senhor, ela tem que ser todos os dias da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida. Ontem eu estava orando à noite e Deus me levou assim: o que está acontecendo hoje? O pessoal está todo, eu sou evangélico, eu sou servo do Senhor, eu tenho uma aliança com Deus. Tem pessoas que diz servo de Deus, canta louvores, estão fazendo aliança com cantores do mundo que profanam outros deuses. Aleluias, irmãos. O Senhor está nos chamando para uma aliança com Deus, uma dependência completa com Deus todos os dias.
todos os momentos, os convites aí no mundo são coisas assim, estarrecedoras, é convite bom, está tudo bem, mas o Senhor está nos chamando para voltar ao primeiro amor, para derramar, para ter, se Salomão continuasse na total dependência com Deus, ele não tinha procurar, ele não precisava de aliança, até porque o reino dele estava tranquilo, não precisava fazer aliança com o que aconteceu, ele deixou a comunhão dele com Deus. É isso que essa lição a gente tira nessa manhã. Nós precisamos estar em total dependência do Senhor em todo o tempo, em todas as decisões da nossa vida. Nós temos que, seja ela qual for, nós precisamos depender completamente do Senhor, descer à casa do oleiro em todo o tempo. É verdade. Amém? Olha aqui, Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que cheguem os dias que se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Deixa eu ver o que é mais aqui. No finalzinho do 12, no 7 fala assim: o pó retorne à terra de onde veio, o espírito volta a Deus que o concedeu. E no finalzinho, porque é muita coisa, né, irmãos? O 13, agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Obrigada, Volney. Então, eu particularmente creio que Salomão ele realmente se arrependeu e ele vai estar na glória juntamente conosco. Mas isso serve para ficarmos atentos e vigiarmos a respeito das coisas que o mundo tem para nos oferecer. Salomão ele trazia na sua alma, o livro de Eclesiastes fala muito bem disso, né? Tudo que a alma de um ser humano pode, né, viver, ele viveu, mas que o vazio da alma existe profundamente quando você está distante de Deus. Tanto que a nossa lição é Salomão, um homem do coração vazio. Nós realmente precisamos estar nos propósitos, né, com Deus. As nossas vidas foram criadas para um propósito, com propósitos, mas em Deus. Os verdadeiros propósitos estão em Deus. A razão da nossa existência precisa ser Jesus. O dia que o pastor Guimarães pregou, o que Jesus é para você? Aí eu pensei comigo, se eu disser tudo, tudo ainda é pouco. Então, que palavra que eu vou usar? Irmãos, eu sou muito grata a Jesus pelo que Ele fez na minha vida. Então, assim, eu me emociono e eu não tenho palavras para dizer o que Jesus é para mim. E a nossa alma, ela realmente só pode ser preenchida com Jesus. Não existe, né, coisa maior do que você sentir a presença do Senhor no seu coração, na sua alma. Só Ele que pode preencher o vazio da alma do ser humano. Eu sempre falo assim, que lá fora está um caos, né? O mundo procura paz e não encontra. E na minha profissão, então, nesses últimos dias, a gente vê o quanto o ser humano ele busca algo que ele não vai encontrar em outro lugar. Mas são coisas assim que às vezes eu não posso, né, abrir a cabeça da pessoa, enfiar a palavra Jesus lá e fechar com tudo que Jesus traz de bom para nós, que é a paz que esse mundo procura. Mas Salomão, ele trouxe bem, ele retratou bem o que significa o vazio da alma. Ele foi um cara hedonista, né, que vivia ao bel prazer. Pastor Guimarães. $80 anos. Para não pecar mais. Deus levou logo. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Então, irmãos, o que nós podemos tirar de lição para nós nos nossos dias, né, com toda essa aula que nos foi dada, com toda a história de Salomão? Que a gente precisa realmente estar nos caminhos do Senhor sempre. Salomão começou assim, começou dessa forma.
né? E assim, e a gente não pode jamais, não deve jamais se achar autossuficiente, porque foi isso que levou Salomão a cair, foi isso que levou Salomão, eu acredito, né, a acabar na idolatria, acabar cedendo, né, e negociando valores, negociando princípios. Eu gostei do que a irmã falou agora há pouco, né, que Deus está nos chamando para uma aliança, mas uma aliança verdadeira. Deus não negocia princípios. Ou seja, hoje nós vivemos muito a questão do nada a ver. É meio que assim, quase que tudo pode, né? O evangélico ele está meio que imitando o mundo, né? O mesmo que adora o Senhor com louvores, canta a música do mundo. Ou seja, tá na história do nada a ver. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, mas tem, irmãos. Assim, e eu gostaria de compartilhar 3 versículos com os irmãos, que é também de Salomão, está no livro de Provérbios, né, um livro poético, capítulo 30, a partir do versículo 7, do 7 ao 9. E também o que nós ainda tiramos de lição nessa aula de Salomão é que algumas questões, algumas colocações caem por terra, que muitas vezes a gente acha assim, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu teria tempo para servir a Deus com mais integridade, com mais intensidade, com maior integridade, com mais intensidade, né? E Salomão teve todas essas coisas, e foi motivo para ele se afastar dos caminhos do Senhor, né? Então, assim, já cai por terra, não é a dificuldade que nós vivemos, não é a nossa falta de tempo, não é a nossa falta de sabedoria e de conhecimento, assim, que não era problema para Salomão, que nos faz ser distantes de Deus ou estar distante de Deus, e isso cai por terra, todas essas indagações, porque Salomão teve toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, toda a riqueza, e ainda assim se afastou do Senhor. E ele mesmo, no livro de Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 7, ele diz assim: 2 bênçãos peço a ti que me des, não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Então, assim, não é o excesso, né, daquilo que se tem, nem a falta dele, mas assim, eu creio que nós temos aquilo que nós precisamos, né, e servir a Deus só depende do nosso coração, né, do nosso entendimento, e de mais nada, nem muito, nem pouco. Verdade. Quanto mais nós ocuparmos a nossa mente, né, o nosso tempo com as coisas do reino, menos tempo a gente vai ter para as coisas do mundo, e o nosso coração se esvaziar, ficar morno. Amém, igreja? Glória a Deus.